Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo tranquilo com todas e todos. É, Meu nome é Lucas e eu daqui por diante serei o professor de vocês de inglês, tá bem? A gente vai estar junto aí nessa jornada até o Enem e as provas da UERJ também. Apesar desse ano conturbado, né, da gente estar vivendo essa situação, eu espero que isso não deixe vocês desanimados, né? A gente vai fazer essas provas, a gente ainda não sabe quando exatamente, né? Mas a gente vai fazer essas provas, né? E a gente vai, enfim, ter o melhor resultado que a gente puder, até porque não se esqueçam que vocês não estão sozinhos, a gente está junto nessa jornada, nessa caminhada. Tudo bem? Hoje, então, galera, na nossa aula, a gente vai é, fazer uma coisa um pouquinho mais calma, tá bem? A gente vai falar um pouquinho sobre as provas do Enem e da UERJ, né? Sobre a estrutura dessas provas, sobre o que esperar dessas provas, que eu acho que às vezes é uma dúvida importante que a gente tem, e eu acho que isso é muito bom para a gente organizar os nossos estudos, né? Eu acho que sempre que a gente está pensando em organizar a nossa, principalmente agora, né, que a gente tem que fazer esse estudo remoto, eu acho que para a gente conseguir se organizar, a gente tem que entender primeiro o que que essa prova vai exigir de nós, né? O que que essas provas vão, o que que vai ser preciso para que, quais são as competências, as habilidades, que tipo de exercício eu devo fazer para que eu me prepare para essa prova de acordo com o que ela vai pedir de mim, tudo bem? Então a gente vai falar um pouquinho sobre técnicas de leitura e a gente vai falar sobre um tópico gramatical que é importante, que eu tenho visto cair bastante. Basicamente todo exame de qualificação da UERJ ele cai, que é conectores, né? E que são marcadores de discurso, né? Os discourse markers, os marcadores discursivos, que são importantes para a gente compreender textos, né? Para a gente entender para onde um texto está indo, para a gente entender quais ideias se opõem, quais ideias são semelhantes. Enfim, eu acho que isso vai auxiliar muito a gente a entender o que que essas provas vão esperar da gente e como a gente pode dar o melhor da gente nessas provas, né? Então, falando um pouquinho mais sobre o Enem e a UERJ, galera, o nosso foco vai ser no uso instrumental da língua, ou seja, a língua ela vai ser entendida como uma ferramenta para o estudo de outras disciplinas e também para a construção da identidade pessoal e social. Galera, o que isso significa? Em primeiro lugar, as provas do vestibular elas não são semelhantes a uma prova de um curso de inglês, né? Isso é muito importante. Eu imagino que vocês já tendo feito exercícios, enfim, já tendo visto alguns tópicos antes, vocês já tenham uma pré-compreensão do que isso significa. Basicamente, galera, a gente não vai focalizar tanto assim em assuntos gramaticais. A gente vai, na verdade, orientar o nosso estudo de gramática para aquilo que vai ser pedido de nós, né? A gente vai orientar a gramática que a gente vai estudar para que essa gramática que a gente está estudando auxilie a gente na nossa principal tarefa, que é ler, compreender e interpretar textos. Essas são as três competências, galera, que a gente tem que ter no fundo do nosso coração. Pensando em inglês, pensando em Enem, pensando em UERJ, a gente tem que entender que o que vai ser exigido de nós é uma capacidade de ler, compreender e interpretar textos. A gente não precisa ser fluente para fazer essas provas também. A gente não precisa decorar todo o vocabulário da língua inglesa, que isso é uma coisa que nem professores nem a gente, que nem uma vida inteira consegue fazer você fazer isso, porque é uma língua que tem vocabulário pra caramba, né? Então, assim como o português, a gente está sempre construindo o nosso vocabulário, né? Assim como em português. Então, realmente, não é algo que vocês precisam fazer, tá bem? Vocês não precisam ser fluentes, vocês não precisam ser professores de inglês para fazer essas provas. O que a gente precisa é justamente ter uma certa familiaridade com elementos que lhe facilitem ler, compreender e interpretar um texto na língua inglesa, tudo bem? E a gente vai analisar ferramentas também e técnicas de leitura que permitem que a gente tenha um pouquinho mais de facilidade para fazer esse tipo de operação.
Tudo bem? Então, como eu já falei antes, o que vai ser cobrado de vocês é a leitura e interpretação de textos variados. Pode ser que alguma coisa de gramática seja cobrada também, mas sempre vai ser algo orientado à compreensão textual. E nunca a gente vai ver um exercício pedindo para vocês transformarem uma frase da afirmativa para a negativa, enfim, muito provavelmente isso não vai aparecer. A gente pode até fazer exercícios nesse sentido, mas não é esse o nosso foco principal. Então, como eu já falei, a gente vai estudar alguns elementos gramaticais que auxiliam a gente a compreender melhor textos, como, por exemplo, tempos verbais, pronomes, elementos de coesão e coerência, como conectores, enfim. Tudo isso vai auxiliar a gente a ter uma compreensão melhor de texto, porque, como eu já disse, a gramática que a gente vai estudar, a gente vai sempre orientá-la em favor na direção, a gente vai sempre orientá-la na direção da leitura, interpretação e compreensão de textos. Tudo bem? Então, um primeiro elemento que eu gostaria de discutir com vocês, galera, são algumas técnicas de leitura, né? Eu imagino que talvez você já tenha ouvido falar, mas se não tiverem ouvido falar, não tem nenhum problema. São duas técnicas bastante simples e que a gente vai praticar bastante a partir de hoje. Tudo bem? São as técnicas de skimming e scanning. O que elas significam? O skimming, galera, se refere a um olhar sobre o texto que busca entender a sua ideia geral. Então, aqui, eu não estou preocupado em responder perguntas específicas sobre o texto. Com essa primeira leitura, né, esse skimming, eu estou preocupado em me apoiar nas palavras cognatas. Né? O que são palavras cognatas? As palavras cognatas são aquelas palavras que são parecidas com o inglês, aquelas palavras que têm uma grafia parecida, né? Uma ortografia parecida do inglês com o português e que têm o mesmo sentido. Então, eu vou me apoiar nessas palavras, eu vou identificar primeiro qual é o formato do texto, né? Se ele é um texto científico, se ele é um texto de jornal, eu vou olhar a fonte do texto, né? Porque todas as provas de vestibular vão deixar a fonte do texto ali disponível para vocês, se é um texto da internet, se é um texto de um livro, se é um texto literário, se eu estou aqui com um texto informativo, como um texto jornalístico, né? Então, essa questão dos gêneros textuais, isso vai ser importante para nós, tá bem? Isso vai ser muito importante para nós, porque a partir do gênero textual, eu já consigo ter uma pré-compreensão daquele texto. Eu já posso me antecipar, de repente antecipar palavras, de repente antecipar um registro, se vai ser um texto mais formal, um texto menos formal. Tudo isso vai auxiliar a gente bastante. Tudo bem, galera? A tipologia textual vai ajudar a gente também, se é um texto narrativo ou se tem um texto que combina trechos descritivos com trechos narrativos. Tudo isso vai me ajudar também a entender a ideia geral desse texto. Eu vou olhar também gráficos, tabelas, imagens, tirinhas, cartoons, qualquer coisa, charges, qualquer tipo de recurso não verbal, né, o recurso visual, que me auxilie também a ter uma compreensão da ideia geral, do contexto ao qual aquele texto se refere, da ideia geral que ele quer expressar. Tudo bem? Eu também posso focalizar em coisas que se repetem, em termos, em tempos verbais, em palavras que eu já conheço, que se repetem. Eu vou me atentar aos discourse markers, os marcadores discursivos, né? Os conectores que eu estou vendo ali. Quais são esses elementos que estão me ajudando a ter uma compreensão da ideia geral daquele texto? Ou seja, o nosso foco vai ser ponto-chave, sempre pensando na compreensão de contextos. Tudo bem? E logo em seguida nós temos a técnica de scanning. A técnica de scanning, galera, ela já vai ser uma técnica um pouquinho mais fina, né? A gente já vai passar um pente um pouquinho mais fino no texto. E esse olhar um pouquinho mais específico, ele já vai cobrar que a gente compreenda certas informações. Por isso, galera, que a leitura do scanning, ela pode ser muito potencializada se ela for orientada pelas perguntas do texto. Ou seja, a gente vai partir das perguntas para
identificar informações específicas. Já não se trata mais da ideia geral do texto como um todo, do texto enquanto uma grande unidade, mas se trata de dividir um pouquinho esse texto e de se atentar para certas informações específicas que vão ser cobradas de acordo com as perguntas. Tudo bem? Então, galera, vamos seguir. A gente vai ver agora alguns exemplos, tudo bem? Esse exemplo aqui, galera, para a gente treinar o nosso skimming, eu peguei esse exemplo da prova do Enem do ano passado, tudo bem? Que é um texto relativamente curto, mas que vai ser interessante para a gente pensar um pouquinho essas técnicas a técnica de skimming, tudo bem? E aqui eu vou pedir para que vocês pausem o vídeo, para que vocês tentem ler o texto e para que vocês se atentem a termos que se repetem, tudo bem? Para que vocês se atentem a palavras que vocês já conhecem, palavras que são parecidas com o português, e vamos ver se essas palavras, se elas se aproximam ou se afastam do sentido do português, se elas são cognatos ou falsos cognatos, que a gente vai ver um pouquinho hoje também mais para frente. Tudo bem? Então, vou pedir para vocês darem uma pausa para o texto. E a única coisa que vocês têm que identificar aqui é o tópico geral, tá bem? Então, podem pausar e dar uma lida no texto. Então, galera, voltando aqui, né? Imagino que agora vocês já tenham lido o texto e tenham compreendido a ideia central. Vamos lá. A ideia central desse texto é falar sobre educação de crianças, certo? Se a gente parar para reparar aqui, a gente tem children, 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 children. Children é o plural de child, que significa criança, né? Então a gente tem aqui a palavra children sendo usada bastante. E sempre a mesma repetição, né? If children live with criticism, they learn to condemn. Essa primeira frase já é bem interessante. If significa se, então a gente tem uma condicional aqui. Se as crianças convivem com críticas, elas aprendem a condenar. E aqui, galera, eu tenho dois exemplos de cognatos: criticism e condemn, né? Criticism é crítica e condemn é condenar. Esse verbo to condemn é condenar. E aqui, if children live with fear, they learn to be apprehensive. Se as crianças vivem com medo, fear significa medo, they learn to be apprehensive. Elas aprendem elas se tornam apreensivas, né? Apprehensive é um cognato também, é um amigo. Ele significa apreensivo. E aqui ela segue, por exemplo, if children live with ridicule, they learn to feel shy. Ridicule. Aqui, galera, não é tanto ridículo, mas é ridicularizar, né? É o ato de humilhar alguém. Então, se as crianças convivem com ridicularização, né? Se elas são ridicularizadas, elas aprendem a se sentir tímidas, elas se tornam tímidas, né? Shy significa tímido ou tímida. Então aqui esse ridicule, ele pode ser um cognato, né? Assim, tem uma certa pegadinha aqui, mas o sentido é um pouco parecido, de ridicularizar, né? Então aqui, galera, a gente tem, por exemplo, acceptance, que é aceitação, love, que eu imagino que é uma palavra que a gente já está bem familiarizado, né? A sorte do inglês é que, por a gente ter um contato grande com a língua, né? Por a gente ter um contato grande com a cultura americana, apesar disso ter os seus percalços, isso ainda é muito bom porque ajuda a gente a já ter uma pré-compreensão da língua. A gente já tem alguns vocabulários ali já engatilhados, né, no nosso repertório. Então, a gente tem aqui recognition, que é reconhecimento, generosity, que é generosidade, justice, que é justiça mesmo, vamos lá, consideration, que é a consideração no sentido de você ter respeito pela outra pessoa, né? Respect, que significa respeito. Temos aqui, então,
alguns cognatos que ajudam a gente a entender um pouquinho a ideia do texto. Então, basicamente, esse texto está falando sobre valores e práticas aos quais as crianças estão sendo expostas e como esses valores e práticas aos quais essas crianças são expostas, como eles são importantes para a vida dessas crianças, né? Como eles são importantes para a formação dessas crianças e para aquelas atitudes e valores e traços da personalidade que essas crianças vão desenvolver. Tudo bem, galera? Então a gente teve aqui um pequeno exercício sobre skimming. Vamos agora tentar praticar um pouquinho do scanning, né? O scanning eu já deixei o exercício pronto aqui, né? Só para a gente já ver como a coisa vai funcionar. Basicamente aqui eu tenho um texto. Se a gente usar um pouquinho de skimming aqui, a gente já vê que talvez esse texto seja sobre uma pessoa, né? Um homem chamado William. Estou fazendo he's a very hardworking man. He wakes up at 7 a.m. every day, has breakfast with his children, then goes to work at around 8. He drives a blue car and is very proud of his job. He works as an engineer at a big firm. He likes to play football and to spend time with his family. He lives in a very peaceful neighborhood. He considers himself a very lucky man. Então aqui a gente tem William, depois a repetição do pronome he várias vezes, né? Então, o que eu tenho aqui é um texto, um pequeno texto, um pequeno parágrafo sobre um homem chamado William. E aqui, galera, eu tenho algumas perguntas sobre o texto, certo? A primeira pergunta é: What time does William wake up? A que horas William acorda? What color is his car? Qual é a cor do carro dele? What does he do? O que ele faz? Qual é a sua profissão? Qual é o seu trabalho? E what does he like to do? O que ele gosta de fazer? Claro, pessoal, esse texto é bastante simples, né? E essas perguntas também são bastante simples, mas elas são mais para a gente realmente aprender para a gente ver como isso acontece na prática, né? Como eu vou orientar a minha leitura a partir das perguntas. Então, aqui, what time does William wake up? Eu tenho aqui, eu posso procurar um verbo que se repete. Eu posso procurar alguma coisa que está na pergunta que talvez esteja na resposta. Por exemplo, eu tenho aqui a frase He wakes up at 7 a.m. every day. A resposta já estaria bom se eu pusesse só He wakes up at 7 a.m. Eu não preciso botar o everyday, mas se eu quiser deixar mais completo, eu posso botar o everyday sem problema. He wakes up at 7 a.m. Ele acorda às 7 da manhã todos os dias. What color is his car? He drives a blue car. Então eu posso dizer his car is blue. Tudo bem? A cor do carro dele é azul. What does he do? He works as an engineer. Engineer é engenheiro. Ele trabalha como engenheiro. Então, eu já tenho aqui a resposta dessa pergunta. E what does he like to do? Aí eu vejo, será que eu tenho like no texto? Eu tenho like no texto. Aqui sendo conjugado na terceira pessoa do singular. He likes to play football and to spend time with his family. Ele gosta de jogar futebol e de passar tempo com a sua família. Então, galera, esse aqui é um exemplo do scanning, dessa leitura um pouquinho mais claro. É um exemplo bem simples, bem rudimentar, mas só para a gente poder ilustrar como ele vai funcionar. Tudo bem? Então, vamos continuar com nossa conversa sobre técnicas de leitura. Como a gente já viu, galera, quando a gente exercitou o skimming, a gente se apoiou em palavras cognatas, certo? Em palavras que têm o mesmo sentido que palavras que são parecidas e que têm o mesmo sentido que o português. No caso aqui agora, galera, a gente vai dar uma olhadinha em falsos cognatos, né? Esses false friends, os falsos amigos. São palavras que vão ter uma grafia parecida, mas que no fim das contas vão ser diferentes do português, vão ter um sentido diferente do português, tudo bem? Então, como eu já disse, são palavras que se parecem com o português, mas têm sentido diferente da língua inglesa. E, galera, é muito importante que a gente saiba identificar alguns falsos cognatos que são bastante comuns para que isso auxilie na nossa compreensão textual, tudo bem? Porque isso sempre pode eliminar algumas dúvidas que a gente possa ter. Então, é evidente, galera, que a gente não tem aqui como esgotar todos os falsos cognatos, porque eles são bem numerosos. Mas eu coloquei aqui alguns que podem já começar a ajudar a gente. E a gente, ao longo do curso, a gente vai vendo
como a gente vai sempre, ao longo dos exercícios que a gente for fazendo também, que a gente vai focalizar bastante em exercícios, a gente vai dando uma olhada em outros falsos cognatos à medida que eles forem aparecendo. Então a gente tem aqui exit, por exemplo, que não significa êxito, significa saída. Pretend, esse é muito comum, eu vejo muitos alunos tendo essa dificuldade, né? Porque pretend, quando a gente ouve pretend, a gente pensa logo em pretendo, né? Pretender, quando a gente fala de alguma intenção. Mas isso não vai ser essa a correspondência. Pretend, em inglês, significa fingir. Então, quando eu digo que eu pretend alguma coisa, eu digo que eu estou fingindo algo. Appellation, por exemplo, que não é apelação, né? Appellation significa nome, né? Claro, galera, muito provavelmente vocês não vão ver appellation, porque appellation é uma palavra mais usada no inglês um pouquinho mais antigo, né? No inglês do século XIX, isso no século XX, mas achei interessante colocar aqui caso apareça, enfim. E também para a gente ter, porque é um falso cognato que às vezes parece que é muito marcante, né? Porque o som também é muito parecido com o som do português. Deception. Deception, à primeira vista, pode parecer que é decepção, certo? Mas não, deception significa engano. Então, prejudice. Prejudice parece que significa prejudicar, né? Algo prejudicial, mas não, galera. Prejudice significa preconceito. Tudo bem? Lunch, que eu acho que é um clássico, né? Lunch não é lanche, tá bem? Lanche seria snack, provavelmente, dependendo do uso, do contexto. Lunch, galera, significa almoço. E também temos um outro clássico que pode induzir a gente ao erro, que é o college. College não significa colégio, mas sim escola, né? Mas significa faculdade, tudo bem? Faz parte da universidade. Então, quando eu digo que eu estou in college ou studying for college, estudando para a faculdade, tudo bem? Então, galera, vamos ver agora alguns exemplos em contexto, tá bem? De novo, eu vou pedir para que vocês façam a mesma coisa que vocês fizeram no texto de skimming, tá bem? Vou pedir para que vocês pausem o vídeo e quando vocês pausarem, eu vou pedir para que vocês leiam esses dois textos, tá? Esses dois textos já são criações minhas, tá bem? Não retirei de nenhuma prova de vestibular, mas para direcionar um pouquinho mais o nosso estudo. Eu vou pedir para que vocês pausem o vídeo e para que vocês agora tentem identificar os falsos cognatos, tá bem? Para que vocês, com o auxílio do dicionário, porque enquanto a gente está estudando a gente pode usar o dicionário, na hora da prova vocês não vão poder usar o dicionário. Então, quero que vocês deem uma olhada, tá bem? Pausem o vídeo e tentem identificar os falsos cognatos. Então, galera, voltando aqui, vamos ver quais são esses falsos cognatos? Então, galera, a gente tem aqui, o primeiro é o push. Push também é um clássico, né? Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é puxar, né? Mas na verdade, puxar, galera, vai ser pull. P-U-L-L. Pull. Push significa empurrar, tudo bem? Empurrar e não puxar. Então, quando você vê push the door, significa que você tem que empurrar a porta, tudo bem? Então aqui, needless to say that I was actually very frustrated. Actually também é outro false friend que pode induzir a gente ao erro. Actually, galera, não significa atualmente, mas sim na verdade, na realidade, tudo bem? Então, por exemplo, o que essa frase significaria seria desnecessário dizer que eu na verdade fiquei muito frustrado de saber que os caixas eletrônicos não estavam funcionando, né? E aqui no segundo fragmento eu tenho aqui, my teacher told me to attend a seminar on literature. Attend, galera, não significa atender. Ele pode parecer, né, que hoje a gente está falando sobre atender alguma coisa, atender o telefone, mas não. Attend significa assistir, tudo bem? Aqui então seria, o meu professor me falou para assistir um seminário sobre literatura. E logo depois eu tenho aqui terrific.
Terrific, galera, não significa terrível, mas sim maravilhoso, muito bom. Parece um contrassenso, né? Mas é exatamente isso que significa. Terrific não é um adjetivo negativo. Terrific é um adjetivo muito positivo. Quando eu digo que algo é terrific, eu estou dizendo que algo é muito bom, que algo foi maravilhoso, que algo estava muito, muito bom. Por exemplo, eu posso usar isso para falar sobre comida, para falar sobre experiências, para falar sobre um show que eu assisti, para falar sobre um livro que eu li, um programa de TV, uma série, um seminário aqui no caso, enfim, esse tipo de coisa. I really loved it. There were great discussions about very important and interesting topics. Aqui, galera, subjects, né, no caso, mas eu poderia usar topics também. Galera, aqui discussions também é um false friend. Por quê? Discussion é discussão, mas não no sentido de uma briga, né? Porque eu posso usar discussão em português para dois sentidos, tanto para uma briga quanto para um debate. Em inglês, discussion vai se referir apenas a debate, tudo bem? Então, eu posso dizer, there were great discussions. Houve debates muito bons, tudo bem? Então aqui, galera, esse discussions está no sentido de debates. E, para terminar, it was actual fun. Galera, quando eu digo it was actual fun, eu quero dizer que foi realmente divertido. Actual não significa atual, como parece. Actual em inglês vai significar verdadeiro, real, tudo bem? Por exemplo, se eu disser, oh, John and Luke are my actual friends. John e Luke são meus amigos de verdade, meus amigos verdadeiros. Tudo bem, galera? Então agora vamos seguir. A gente hoje, galera, vai entrar um pouquinho num tópico bem importante quando a gente fala de compreensão textual, que são os conectores, aqueles que fazem parte do que a gente chama de discourse markers, né, de marcadores discursivos ou marcadores do discurso. Claro, galera, não tem como a gente esgotar isso em uma aula, mas a gente vai começar a falar um pouquinho sobre conectores hoje. A gente pode dizer que em inglês a gente tem três conectores que a gente chama de básicos, né? Que são o and, o but e o so. O and dando a ideia de adição, but contradição, objeção ou contraste, né? O que a gente chamaria em português de uma conjunção adversativa, e so, que significa conclusão, quando a gente conclui algo baseado num raciocínio anterior. Por exemplo, John is a good father and husband. John é um bom marido, é um bom pai e marido. Eu estou realmente adicionando uma informação. Eu poderia dizer, John is a good father. Essa sentença já está perfeitamente completa. Mas como eu quero adicionar algo a mais, eu vou usar o conector and para isso. Agora vamos para um outro exemplo. Anna is a competent professional, but usually arrives a bit late. Bom, eu estou dizendo que aqui a Anna é uma profissional competente, mas ela constantemente chega atrasada. Ou seja, galera, aqui eu tenho duas ideias, certo? Mas essas duas ideias, elas estão em conflito. Eu dou uma informação positiva, primeiro, Anna is a competent professional, e logo depois eu dou uma informação negativa. Para isso, eu tenho que usar o but. Eu não posso usar o and aqui, porque o and não faria muito sentido, justamente porque eu tenho duas informações que estão em contraste, que se chocam uma com a outra. E vamos agora olhar o nosso terceiro exemplo. I love hamburgers, so I'm always eating fast food. Vocês vão ver que eu uso muito exemplo relacionado à comida também, gente, porque, enfim, comida é uma das partes mais importantes da vida da gente. Então, I love hamburgers, so I'm always eating fast food. Bom, I love hamburgers, certo? Baseado nesse fato, com base nessa informação de que eu amo hambúrguer, eu concluo que eu estou sempre, ou na verdade eu explico, né,
concluindo que eu estou sempre comendo fast food. Ainda que eu não deva fazer isso, porque isso faz mal à minha saúde, é algo que eu estou sempre fazendo. Então, I love hamburgers, so I'm always eating fast food. Com base no fato de que eu amo hambúrgueres, eu posso explicar o fato, ou eu posso concluir que eu estou sempre comendo fast food. Tudo bem? Então, agora, galera, a gente vai estudar mais alguns conectores, tudo bem? A gente vai agora focalizar mais em adição e contraste. A gente vai deixar conclusão para depois. Né? E a gente vai focalizar em alguns exemplos de alguns outros conectores que também podem exemplificar adição e contraste. Começando por adição, a gente tem besides that, moreover, furthermore, que é um conector um pouquinho mais formal, e in addition ou in addition to. Tudo bem, galera? Vamos olhar alguns exemplos. Vai ter, galera, alguma diferença na maneira que eu vou usar esses conectores nas frases, tudo bem? Então, por exemplo, eu tenho aqui I always cook dinner, besides doing the laundry. You have to arrive on time. Besides that, you have to bring your book to classes. Aqui, galera, nesses dois primeiros exemplos, eu tenho I always cook dinner, besides doing the laundry. Eu posso usar o besides antes de uma informação da próxima informação que eu vou dar e também sem vírgula. Eu não preciso usar vírgula depois do besides, só antes, mas também vai ter casos onde essa vírgula não vai ser necessária. E também, galera, o besides significa além, além de. Então, por exemplo, I always cook dinner besides doing the laundry. Eu sempre faço o jantar além de lavar as roupas. You have to arrive on time. Besides that, you have to bring your book to classes. Quando eu uso besides that, galera, já é um pouquinho mais apropriado eu fazer algumas alterações na frase. Então, por exemplo, é melhor que eu separe as duas frases, né? É melhor que ao invés de usar vírgula, eu use um ponto e vírgula ou eu use um ponto final e inicie uma nova frase com besides that. Tudo bem? Porque esse besides that, ele está se referindo a aquilo que passou. Tudo bem? Além disso, além de chegar na hora, você também tem que trazer o seu livro para as aulas. Então aqui, e o besides that já é mais apropriado que eu use uma vírgula depois. We faced several difficulties in our last test. Moreover, there was little time for us to finish it. Então aqui, galera, eu estou dizendo, a gente enfrentou muitas dificuldades no nosso último teste, na nossa última prova. Além disso, houve pouco tempo para que pudéssemos finalizá-la, ou finalizá-lo, né? Enfim, galera, moreover, ele também vai ter um sentido de além disso, né? Além disso, de uma informação a mais que eu estou dando. Todos esses conectores, galera, eles são muito parecidos, eles só vão ter usos um pouquinho diferentes. E aqui, por exemplo, eu posso usar o in addition também, né? Que foi o que a gente mencionou no último slide. Moreover, eu posso substituir por in addition. In addition, there was little time for us to finish it. Eu também posso usar besides that aqui. Besides that, there was little time for us to finish it. Tudo bem? Então vamos para o nosso último exemplo. John is a good professional. Furthermore, he is a great father. Aqui, galera, é a mesma coisa. Eu posso usar moreover, eu posso usar besides that também. A única questão que eu tenho que tomar cuidado aqui é que furthermore geralmente vai indicar um discurso um pouquinho mais formal, tá bem? Essa é basicamente a diferença entre o furthermore e os outros conectores, mas todos eles expressam a mesma ideia. A gente só tem que se atentar a certas diferenças, por exemplo, a diferença entre besides e besides that. Tudo bem? Vamos agora falar, galera, um pouquinho sobre conectores de contraste, conectores de objeção, tá? Aquelas conjunções adversativas. A gente vai dar uma olhada em alguns exemplos envolvendo however, even though, although, though e on the other hand. Vamos dar uma olhadinha nesses exemplos, galera. I always arrive home at 5. However, last night I arrived at 6. Bom, galera, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte. Eu sempre chego em casa às 5. Contudo,
Entretanto, ontem à noite eu cheguei às 6. Então aqui, galera, however, ele vai ter um sentido muito parecido a contudo, entretanto, tudo bem? E prestem atenção, sempre que eu for usar however, é melhor eu usar um ponto e vírgula antes dele e eu sempre tenho que usar uma vírgula depois, tudo bem? Não sempre, mas quase sempre, tudo bem? Então aqui é sempre melhor eu separar as frases, né? Ou eu uso um ponto final e uso however para introduzir a próxima frase, né? Para introduzir a ideia que vai contrastar com a primeira ideia, ou eu uso um ponto e vírgula. Vamos para o segundo exemplo. I'd like to travel to a cold country. My wife, on the other hand, prefers hot and sunny places. On the other hand, galera, também vai significar por outro lado, tá bem? Por outro lado. Então aqui, eu gostaria de viajar para um país que faça frio. Minha mulher, por outro lado, prefere lugares quentes e ensolarados. Então aqui, galera, on the other hand, ele vai ter um uso muito similar ao por outro lado. Eu posso usá-lo entre vírgulas. Eu posso também, em alguns casos, usá-lo de uma maneira parecida com however, tá bem? Mas sempre pense nessa ideia de por outro lado. E aqui, galera, a gente entra em even though, although e though. Esses conectores, galera, eles já são um pouquinho mais móveis, né? Eu já posso usá-los em posições diferentes na frase. Por exemplo, even though it was raining, the kids went out to play. Even though vai ter um sentido com apesar de. Apesar de estar chovendo, as crianças saíram para brincar. Eu também poderia dizer the kids went out to play even though it was raining. Seria perfeitamente possível. I still had to play with my dog, although I was very tired. Eu também poderia dizer although I was very tired, I still had to play with my dog. Although vai ser extremamente similar a even though. Although também vai significar apesar de, tudo bem? Apesar de estar muito cansado, eu ainda tive que brincar com o meu cachorro. Eu ainda tive que brincar com o meu cachorro, apesar de estar muito cansado. All my family loves music. My brother doesn't, though. Aqui, galera, a gente não vai ter um equivalente ao português, né? Mas esse though, ele pode ser usado no final da frase ou no meio para introduzir um contraste. Toda a minha família inteira ama música. O meu irmão, contudo, não gosta. Né? My brother doesn't, though. Esse though, ele vai ser mais utilizado no discurso oral e em discursos menos formais para introduzir a ideia de contraste também. My cousin wants to be an engineer, though he still struggles with math. O meu primo quer ser um engenheiro, apesar de ele ainda ter dificuldade com matemática. Tudo bem, gente? Esses foram alguns exemplos para a gente ilustrar mais um pouco como eles funcionam e quando a gente fizer exercícios, a gente vai continuar prestando atenção nesses conectores em uso. Tudo bem? Então, galera, por hoje é só, tá? Tenham uma excelente semana, bons estudos, não esmoreçam porque nós estamos juntos e vamos seguir estudando até chegarem às provas. Tudo bem, galera? Bye bye, folks!